O tema de hoje tem uma relação muito direta com o nosso dia a dia, que é transmitir segurança enquanto fala. Na sua avaliação, você transmite essa segurança ao falar? Quando você fala alguma coisa, você percebe que as pessoas ouvem com atenção, você, numa reunião, coloca a sua voz sem se sentir limitado ou limitada? Esse é o grande ponto e é algo importante para a gente conversar. Se você quer transmitir segurança, cuide bem da sua voz. O caminho é este. E pela voz, nós chegamos ao mundo já fazendo um estardalhaço. O choro de uma criança, quando nasce, é um choro muito estridente, ele tem 500 Hz, 500 Hz significa 500 vibrações, 500 ciclos por segundo. A cordinha vocal já vem ao mundo mostrando seu valor. E parece um detalhe, mas é o momento em que a criança está ali, abrindo os pulmões e se relacionando com o ar. E o choro do recém-nascido, ele marca a primeira manifestação sonora do indivíduo. E, ao longo da nossa vida, imagina quantas coisas nós vamos fazendo, sempre associado ao uso da voz. E de tão associado ao uso da voz, ela passa a ser automática na nossa vida. Ela não representa algo que nós, no geral, tenhamos consciência da importância do cuidado. Então, veja, aquilo que já nos acompanha desde lá de trás, que é simplesmente o máximo, ter uma voz é o máximo, nós precisamos cuidar como se fosse como algo sagrado. Por quê? Porque é isso que nos conecta no mundo. É lógico que não é só isso, mas a voz nos conecta com as pessoas, nos dá a possibilidade de manifestarmos aquilo que nós estamos pensando, aquilo que nós estamos sentindo. Portanto, a voz não é uma coisinha só para dizer, eu cuido da minha voz comendo maçã. Não, pelo amor de Deus, eu sempre falo essa questão muito importante de entender a voz numa dimensão muito maior. Várias pessoas me dizem, mas Cida, dá exercício. Lá na Masterclass, nós vamos fazer alguns exercícios, mas num momento inicial, o que você precisa é se contactar com ela de uma outra forma. Não queremos fazer um exercício que você faça nem saiba por que você está fazendo. É entender qual é o peso que você dá na sua vida para ela. Por exemplo, pessoas muito tímidas acabam fazendo tudo para não serem percebidas. É ou não é? E aí, tem todo o mecanismo que se instala para que isso dê certo. O falar baixo é um deles. Falar bem baixinho. Se eu falar bem baixinho, ninguém vai perceber que eu estou aqui. E aí, com isso, o que acontece? Não passa a ser ouvido. E se você não é ouvido ou ouvida, você não consegue compartilhar suas opiniões, como eu disse agora há pouco, não consegue impactar pessoas. Porque o impactar não é chegar abafando, achando, não, mas é você saber que quando você tem uma opinião para dar, sua opinião vai ser ouvida. Isso é muito importante. Bom, e aí os mecanismos são falar baixo e mais, falar para dentro. Veja, então, além de falar para baixo, ou seja, falar com volume baixo, a voz também fica aqui para dentro. Não é agradável ouvir ninguém falando dessa forma, porque causa um esforço. Você está ouvindo alguém falando e não, aos pouquinhos, não. O ouvido já recusa ter que gastar tanta energia para ouvir alguém que não está se colocando bem. Então, vamos aqui entender que a característica da voz da criança lá de 500 Hz, ou seja, a vibração do recém-nascido, vai se transformando ao longo da nossa vida em características que são individuais. Então, vamos aqui falar no gênero homem e mulher, então masculino e feminino no ponto de vista fisiológico. A voz da laringe masculina
tem uma característica que produz uma voz em média de 100 Hz. O que significa isso? 100 Hz, 100, 110, enfim. Homens com vozes muito grossas, ou seja, graves, vão ter uma frequência mais baixa. Então, esse é o parâmetro frequência fundamental, que é o que caracteriza a voz aguda ou grave. Homens que têm a voz média e não tão grave vão ficar ali até 130, até 150 Hz é o limite, digamos assim, da voz masculina. Eu, por exemplo, tenho profissionais de locução que, enfim, têm vozes muito graves, chegam a ter 80 Hz, 75, uma voz, bem um trovão. E é muito bacana isso, porque aquela laringe produz uma vibração em média de 80 Hz. Ou então, um homem com a voz média, 100 Hz. Ciclos por segundo correspondem à quantidade de vibração que a prega vocal faz para emitir um som com determinada característica, tá? Então, isso é bem bacana entender. Já na mulher, a característica é diferente, a laringe é diferente e a adaptação faz com que a voz tenha uma característica de mais aguda. Então, veja, não é que todas as mulheres tenham as vozes agudas, mas a média da frequência fundamental da mulher fica em torno de 200 Hz. 200 Hz é a voz média. A minha voz, ela é um pouquinho para baixo, 190 Hz, mas mulheres que têm vozes muito graves têm muitas vezes 170, 175 Hz. Mulheres com vozes muito fininhas vão para 210, 220, 230. E 230 já vai entrando numa faixa bastante aguda e quase que infantil. Então, veja, a característica da voz não é uma coisa aleatória. Tem fatores genéticos que determinam a característica da voz. Por exemplo, o teu filho, tua filha, ou às vezes até um sobrinho, tua mãe, enfim, você pode perceber as tuas características de voz nos seus familiares. E é muito bonito isso. É algo que cada um traz a sua impressão vocal, que é como se fosse uma impressão digital. A sua voz é única no mundo, única. Mas ela tem características genéticas que são definidas por toda a tua ancestralidade e por aí vai. Então, usar a voz não é uma coisa assim, eu quero ter a voz grave, eu quero ter a voz aguda, eu quero ter qualquer voz, não. Mas dentro da característica de cada um, nós podemos fazer com que o indivíduo use da melhor forma possível. Esse é o trabalho fonoaudiológico. Por exemplo, o trabalho que eu faço com repórter de televisão. Muitas repórteres, a maioria, se forma muito jovem. E quando vai para a TV, no primeiro momento, a voz é muito fina e precisa fazer uma adaptação. Não é que ela vai desenvolver uma outra voz, ela vai melhorar a voz que tem para adequar o som para aquilo que ela está fazendo. Não dá para dar uma notícia com uma voz bem fininha, porque não é aquela melhor voz. Então, dentro das características muito individuais, você vai ver de que forma que a voz pode melhorar. Esse é um trabalho muito profundo, ou seja, porque ele trabalha com a fisiologia da fonação, ou seja, você vai trabalhar com técnicas que vão realmente dar o suporte para fazer algumas adaptações, para fazer algumas mudanças, e a voz vai se adaptando e tendo uma performance muito melhor. As características genéticas da voz se somam a outras que têm muito a ver com hábitos e características também de personalidade. Por exemplo, uma pessoa que é muito impositiva, ela tende a usar um outro parâmetro acústico de uma forma intensa, que é colocar muita energia na voz, muita intensidade. Nós temos, então, frequência,
que caracteriza a voz grave ou aguda. O agudo é o fino e o grave o grosso, assim dizendo. E a intensidade da voz é aquela intensidade forte, quem fala forte, quem fala fraco. Sempre tem o meio termo de tudo, mas o falar muito forte também é uma coisa que acaba trazendo alguns problemas na vida de qualquer pessoa, de qualquer um de nós, porque se você fala com muita força, você se impõe demais. E pessoas que são muito energéticas acabam tendo essa tendência de fazer isso, de colocar muita energia. Muitos problemas de voz decorrem de desequilíbrio ou da frequência ou da intensidade, o mau uso da frequência ou da intensidade. Veja, aí, entendendo essas características acústicas, nós também conseguimos delimitar quais são as nossas características. Então, por exemplo, na tua avaliação, como é que você fala? Vamos falar aqui com uma terminologia bem coloquial. Como é que você fala? Você fala fino, grosso, médio, ou seja, agudo, grave ou médio. Você fala com muita intensidade, você fala forte, você fala fraco. Qual que é a tua avaliação? Enquanto vocês vão me contando aí, pode me escrever, quero saber. A Célia está dizendo assim, que era tímida demais, falava baixo e para dentro. Olha aí, né, Célia? Não dá. Hoje eu falo alto demais. Ah, vamos achar o meio termo. Atropelo as palavras. Já estou praticando o aplicativo Falar Melhor. Estou gostando muito. Ai, que bom. Você falou que gravou um vídeo. Quero ver esse vídeo. Poste lá nos teus stories, porque eu quero ver esse vídeo do aplicativo. Então, veja, falar com a voz forte demais tem um impacto, muitas vezes, no ambiente de trabalho, de atrapalhar os outros. E aí tem a questão do volume. Você pode, por exemplo, falar com baixa intensidade, com pouca energia, e o volume ser bem baixinho. Mas você pode falar normal, ou seja, sem colocar tanta força, mas um volume bem alto aqui, ó. O melhor jeito de nós, bem de uma forma simples, acharmos o nosso tom de voz, eu já contei para vocês como é que é, mas eu vou aqui relembrar. É você fazer o seu aham. O aham é uma forma de você entender se a sua voz está no tom certo. Se você, por exemplo, está falando numa roda de conversas e tal, e você se anima muito, e você começa a falar mais agudo, o teu aham pode ser um bom monitoramento para você dizer, traga essa voz para o lugar, o que é que essa voz está fazendo fora do lugar? A voz, ela oscila muito, ela varia de acordo com o que a gente está vivendo e com a interlocução, de acordo com quem a gente está falando. Mas não pode ser uma coisa que seja assim, de A a Z. Você tem que, dentro da sua tessitura vocal, da sua característica vocal, você, ao dar uma ênfase, ao se manifestar com mais entusiasmo, a voz vai subir e vai descer um pouquinho, mas tem um teto aqui, não pode ser aquela variação muito grande. Ó, a Cleonice está falando que a voz dela oscila muito alto e muito baixo. Tem que ver. Esse é um ponto bacana de observar no dia a dia. Como? Bom, tem várias formas. Você pode se gravar e ter bem o resultado. Grave a sua voz falando com diferentes interlocutores. Mas tem uma coisa bem fácil também, um aplicativo que você pode baixar, que é um decibelímetro. Se você é a pessoa que fala muito alto, um decibelímetro, ele vai mostrar em decibel, né, em decibéis, quais as características da tua voz. Então, por isso que é decibelímetro. Você põe lá no Google Play ou na App Store e baixa lá um decibelímetro e vai falando. Você coloca na tua frente, vai falando e ele vai dando a característica da tua intensidade. Perceba, fale bem alto, veja o que dá, bem baixo e a média de uma conversa agradável, você vai sentindo ali em torno de
45 dBs, 50, às vezes marca ali, mas não pode ser mais do que isso. O Norton fala aqui que, embora hoje esteja aposentado, por vezes tenho trabalhos onde profissionalmente uso a voz. Você poderia falar algo sobre a voz versus idade? Ótima questão. Então, a voz, ao longo da vida, veja, se a gente pensa assim, que ao nascimento nós produzimos uma voz de 500 Hz e depois, na fase adulta, a frequência vai se modulando em torno de 100 para os homens e 200 para as mulheres, isso daí tem uma relação direta com a constituição da laringe. É muito interessante você ver que no desenvolvimento, no crescimento do ser humano, a laringe, no nascimento, a criança tem um pescocinho bem pequenininho e a laringe está aqui em cima. E à medida que a criança vai crescendo, aqui, isso aqui é minha laringe, tá? Ela sai então daqui e começa a assumir uma outra posição no pescoço. Ela vem um pouquinho, ela vem descendo em relação à coluna cervical, então ela estava aqui e ela começa a buscar a posição que ela vai ter ao longo da vida. Quando chega na adolescência, a voz tem uma mudança, que é aquela coisa que acontece tanto nos homens quanto nas mulheres, mas no homem acontece de uma forma mais drástica, digamos assim. Ele vai falar alguma coisa, a voz está lá na posição da infância, a laringe está lá em cima, por isso a voz está lá em cima também. No momento seguinte, ele vai falar e fisiologicamente a laringe desceu. E ele nunca sabe se a laringe está para cima ou está para baixo, nem sabe o que está acontecendo, mas o fato é que essa é uma alteração muito marcante na vida do ser humano, porque a laringe vai se instalar na posição que ela deve ficar. E isso é fundamental. Alguns homens e algumas mulheres, nessa fase de mudança de voz, por N questões, que não daria tempo da gente conversar aqui, mas por N questões, muitas vezes pela dificuldade de lidar com a vida adulta, ou não é nem só com a vida adulta, mas com algum tipo de responsabilidade, é o lugar que ocupa na própria vida e na relação com as pessoas, não quer se desfazer da voz fina de criança. E às vezes é muito difícil desapegar disso e o medo daquela voz que não conhece. E a laringe se fixa para o alto. Isso é o caso das pessoas que são adultas e têm a voz muito fina. E o tratamento fonoaudiológico é exatamente levar a laringe para uma posição mais baixa. São as sessões fonoaudiológicas mais surpreendentes sob o ponto de vista do paciente, porque ele está lá sofrendo com uma voz que ele não gosta, porque naturalmente é um processo altamente inconsciente, e aquela laringe está lá em cima, e quando você vai fazendo manobras bem fonoaudiológicas e vai conduzindo a laringe para baixo, o que acontece? A voz imediatamente sai mais grave, e a pessoa, principalmente um homem, quando ele tem a voz muito aguda e aquilo incomoda demais, ele ouve a voz dele e fala: isso aqui, é isso aqui que eu quero, isso aqui. É muito legal fazer um trabalho de voz. Eu não sou suspeita, né? Se me deixar falando sobre voz o dia inteiro aqui, a gente vai ter uma boa conversa. Bem, mas chegando à idade adulta e à terceira idade, ou então, né, ao final da vida, o ser humano continua, então, tendo alterações vocais. A voz de um indivíduo jovem vai ter uma característica menos agravada para as mulheres e para os homens, aquele grave que se estabeleceu vai sendo mantido ao longo ali de algumas décadas. Quando chega depois dos 45, 50 anos, a laringe também ela vai perdendo características, assim como todo o corpo. Então, toda a parte muscular, as articulações também vão perdendo a mobilidade. A laringe é composta por 5 cartilagens e elas se articulam entre si. Então, essas cartilagens elas vão perdendo a possibilidade de movimentação e, com isso, a voz vai ficando mais limitada. Exercício de voz, aquecimento vocal é uma coisa maravilhosa, porque é a ginástica vocal diária que deve ser feita
para que você mantenha a sua voz em dia. Somado a isso, também tem o fator que, ao longo da vida, muita gente precisa tomar medicações que afetam a voz, como, por exemplo, uma medicação de pressão alta. É uma medicação que vai mexer muito com a questão do diurético, você tem sempre que estar ali, né, repondo muito a hidratação da prega vocal. E tem, inclusive, uma síndrome SICA, que é a laringe seca, em que e isso acontece muito em decorrência de beber pouca água e ter o uso de uma medicação contínua. Eu, por exemplo, tive câncer de mama faz aí uns 2 anos e meio e até hoje eu tenho que tomar um medicamento que afeta muito a minha voz. Por quê? Porque é um medicamento que ele vai diretamente na questão hormonal. E tem como compensar? Tem, mas é interessante porque quando você toma qualquer tipo de medicamento, você tem que ficar atento a isso. A voz mudou? A sensação na garganta mudou? Porque aí tem que trabalhar muito com ajustes para que a qualidade da voz sempre esteja bem preservada. A hidratação, principalmente na idade depois, acima, ao longo da vida é muito importante, mas em decorrência disso, de alguma medicação ou algum probleminha de saúde, é importante ter uma hidratação muito boa e também realizar exercícios de voz para manter o condicionamento vocal. A voz do homem, que então se estabelece como grave ao longo da vida, no decorrer lá na fase mais adiantada da vida, ou seja, depois dos 60, 70, 80, a voz tende a ficar um pouco mais aguda. É a voz, enfim, de uma pessoa mais idosa. Acho que eu já contei aqui uma história muito legal do meu pai, que ele era um senhor já de ele faleceu com 89 anos, meu pai, e sempre acompanhando os meus estudos e tal. E ele, na ocasião, deveria ter uns 78, mais ou menos. E eu estava lá com o equipamento que eu tinha comprado, que é um laboratório de voz, peguei a família inteira para testar. Eu já contei aqui para alguns e gravei a voz dele. E ele ficou em choque. Mas o choque dele foi muito interessante. Ele falou: ai, Cida, olha, não sei nem como que eu te digo isso, mas esse teu equipamento não tá, talvez falte calibrar, não sei o que que é que tem. Mas ele distorce as vozes. Fiquei pensando, meu equipamento era assim, de última geração, era uma coisa que tinha vindo dos Estados Unidos. Eu falei: hã? Como assim, pai? Como distorce a voz? Cida, venha ouvir. Ouça minha voz. Essa voz não é a minha. Na hora, eu. Tudo é aprendizado, né? Eu olhei e falei: pai, mas essa voz que tá aí é exatamente a tua. Não, essa voz aí é de um velho, de um velhinho caquético. Eu falei: pare, pai, não é. Mas aí foi muito interessante porque eu pisei na bola. Como é que eu gravo a voz de alguém que não. Imagina, na época ele não tinha aquele contato de gravar a voz dele, de ouvir a voz. E aí eu comecei a estudar, aquilo me chamou muita atenção. Falei: puxa vida, se a voz ao longo da vida ela vai se transformando aos pouquinhos, o ser humano também não arquiva essas mudanças com facilidade, ou seja, a memória da voz, ela costuma ser mais forte do que aquilo que a pessoa está ouvindo. Não é interessante isso? O que que eu quero dizer? Meu pai continuava ouvindo a voz dele de jovem. E na hora que, ou seja, nós temos a memória da nossa voz, enfim, nós temos um arquivo repleto com essas informações. Na hora que ele ouviu uma voz que ele não estava acostumado a ouvir, porque ele sempre estava ouvindo pela memória auditiva dele, ele ficou chocado. Isso é de grande valor, porque, no fundo, nós usamos a nossa voz no automático, no dia a dia, em função disso, porque a gente não está ouvindo a voz. Ela está lá, na memória. Ah, você sabe como é que é a tua voz? Sei. Sabe mesmo?
Estou ouvindo ela o tempo todo. Será que está ouvindo? Ou está ouvindo o que você quer ouvir da sua voz? Por que que uma pessoa que tem uma vozinha bem fininha grava vídeo e todo mundo se incomoda com a voz e a pessoa não se incomoda? Por quê? Não está ouvindo a própria voz e não está atento ou atenta às características que essa voz tem que ter. Então, em suma, o processo da nossa utilização da voz está muito relacionado a diversos fatores, mas especialmente está relacionado também ao nosso compromisso de usá-la de maneira adequada. E esse usar de maneira é muito relacionado ao contexto que nós vivemos. Ontem mesmo, atendendo uma cliente que fala alto demais. Olha que interessante. No ambiente familiar dela, fala alto demais. E quando ela foi, enfim, participar de uma determinada atividade, alguém da família falou: olha, pelo amor de Deus, faça tudo, mas não fale alto, porque senão você vai perder essa oportunidade. E ela ficou traumatizada, ela não tinha essa consciência que a voz dela era alguma coisa que incomodasse os outros. Bem, ela poderia pegar essa informação e não fazer nada com ela, ou também ficar chateada e também se fechar. Mas ela falou: bom, se isso acontece, é melhor eu falar muito baixo sempre. E começou a acontecer algo interessante, que ela começou a perder a sua característica na forma de se expressar, porque ela passou a ter medo de ser ela mesma. E quem fala alto demais tem que falar baixo? Tem que saber modular a voz para os ambientes que necessitem de um volume mais baixo. Se você está super animada, animado, contando alguma coisa, você não precisa pensar que você tem que falar bem baixinho. Você tem que falar na proporção do ambiente. Sempre tenha isso em mente, que o tamanho do ambiente, do auditório, das pessoas, tem que ter também essa relação de quantidade de voz. O oposto é verdadeiro. Se você fala baixo demais, esse baixinho vai incomodar os outros. Se você vai para um auditório, que não é o caso nesse momento, acho que ninguém está indo para auditório nenhum, mas enfim, tudo isso vai acabar. Assim esperamos. O que que acontece? O, o baixo demais faz com que a voz não ocupe todo o espaço. E aí entra a relação de projeção da voz. Então, vamos falar agora sobre um outro parâmetro, que é a ressonância. A ressonância é onde há predomínio da vibração da sua voz. Sua voz é produzida aqui e ela tem que chegar aqui fora. Ela mora aqui fora. Ela é produzida aqui e tem que morar aqui fora. E a ressonância é a característica por onde ela passa, o que que ela faz? Ela faz vibrar? Então, por exemplo, se eu falar com vocês agora, desse jeito aqui, existe uma ressonância que está sendo definida aqui de forma diferente. Que ressonância é essa? Eu estou falando pelo nariz, então é a ressonância nasal, em que existe aqui, ou então quando a pessoa está gripada também, ou você pode ter um aumento da ressonância nasal, ou seja, o nariz vibra mais ou vibra menos. E o que que ele precisa? Vibrar numa proporção certa. Se você colocar a mão aqui, aqui e aqui, você vai sentir que deve existir uma vibração que aconteça de forma equilibrada. Algumas pessoas falam com a voz mais aqui atrás, e esse falar aqui atrás virou um hábito para muitas pessoas mais jovens que acham, falam em vocal fry, que é uma técnica de voz, inclusive, que a gente utiliza para dissolver nódulo, enfim, mas não dá para falar nesse registro. É um registro de voz, é um registro de voz basal que caracteriza a ressonância muito laríngea, ou seja, traduzindo aqui, não querendo entrar em tantos termos técnicos, a voz está na garganta. E a voz está na garganta e tem que ir para um auditório para falar para 1000 pessoas. Não vai dar, não vai dar. Por quê? Essa voz não vai ter suporte, ela vai já nos primeiros minutos acaba cansando. E como que você projeta a sua voz?
Por exemplo, eu tô aqui no meio do mato, né, no campo, e tenho aqui, a minha sala, ela é grande. Faça isso na sala da sua casa. Fique num cantinho e comece a dar a dimensão da sua voz. Então, por exemplo, deixa eu desenhar aqui, pegar um papelzinho. Vou dar uma dica para vocês modularem a voz. Você está aqui. Isso aqui, tudo é a tua sala, tá? Você está lá. Bom, e eu quero que tua voz chegue aqui. O que você vai fazer? Falar mais alto e com isso também deixar tua voz mais aguda? Nada disso. O que você vai fazer? Você vai projetar a sua voz. E essa é uma dica que eu não dou sempre, mas olha, o segredo está em você direcionar as... Opa, você está aqui. Então, você está aqui e a sua voz precisa chegar aqui, em todos os lugares. Para onde você projeta a sua voz? Se você projetar lá para o fundo, você vai gastar muito mais energia. Você vai direcioná-la para o centro. Você traça uma diagonal, outra diagonal, e você vai colocar a tua voz aqui. Ah, isso é muito poderoso, porque a voz tem uma dimensão que a gente precisa entender, não é uma coisa aleatória, mas você precisa exercitar isso. Vai para o canto da tua sala, traça essas duas diagonais, acha o centro de gravidade do espaço e nesse centro é que você dá o comando. Isso faz com que a sua voz não fique aqui, você joga a sua voz, você põe a sua voz para fora. Na live de sábado, deixa eu dizer para vocês, já abrindo um parênteses aqui, a live não vai ser sábado, ela vai ser segunda-feira, vou ter que mudar esse horário ali na programação. Mas nós vamos fechar a nossa sequência de aquecimento para Masterclass com a live de respiração. E é ligar os pontos, porque a respiração, enfim, ela é muito importante para o autocontrole, mas para o uso da voz ela é fundamental. Se você quer projetar bem a sua voz, você vai fazer isso usando a musculatura abdominal também. Num primeiro momento aqui, conversando sobre isso, de transmitir segurança, faça esse exercício. E depois você me conta, olha, não consegui projetar. Ou, olha, se da minha voz voou. É isso, você tem que sentir que para transmitir segurança, você tem que usá-la de maneira correta em cada ambiente. Se você estiver num lugar maior e falar baixinho, você não vai ser ouvido. Tá numa reunião, as pessoas lá falando e se atirando na tua frente, e você tem algo a dizer, se você não souber colocar a sua voz, você não é ouvido, não é ouvida, tenha certeza disso. Mas aí você tem que falar forte? Não, você tem que falar projetado. Eu tenho uma opinião diferente em relação a isso. Opa, vamos parar para ouvir. E, em cima disso, você vai sabendo colocar os ouvidos à sua disposição. Eu quero dizer aqui é que muita técnica te favorece no domínio da voz, mas o começo é lidar com ela no dia a dia, entendendo, saindo da memória que está lá arquivada e trabalhando a plasticidade vocal, ou seja, entendendo como que você conduz a sua voz em determinadas situações e como você pode conduzir para que ela seja melhor. Para finalizar, ontem eu estava vendo uma abertura de uma live de pessoas que eu adoro e teve uma introdução com uma pessoa lá falando para tomar água, enfim, aquelas coisas para preparar, mas com uma voz tão fininha, ela falava de uma maneira tão suave, que por alguns instantes eu fiquei pensando na credibilidade do que viria depois. É claro que o assunto que viria depois era extremamente crível e maravilhoso. No entanto, nesse processo todo de conduzir uma informação, do começo ao fim tem que ter um bom alinhamento. Uma voz de alguém que não se conhece, que não se percebe, que tem ali uma necessidade de falar
de uma forma muito infantil, precisa receber uma orientação. Não faz isso por mal, naturalmente, que não tem essa consciência, mas é uma voz que, sinceramente, não impõe nem credibilidade, porque é uma voz que ainda ficou na infância. A gente tem que sempre ir para frente. E eu digo, uma pessoa mais velha, mais madura, não pode querer ter uma voz de jovenzinha, de uma voz fininha. E assim como uma pessoa muito jovem, não adianta querer firmar a voz, ter uma coisa que force. Cada um precisa buscar a sua natureza. Ontem à noite nós falamos sobre naturalidade, e a naturalidade é decorrente desse processo de autoconhecimento, e o processo não é simplesmente, tá bom, eu me conheço, eu sei o que eu sinto. Não, é como nós agimos, como nós falamos, como nós pensamos e como nós sentimos. Quer dizer, então tem um pacote de coisas aí, e a naturalidade, no quesito transmitir credibilidade pela voz, tem muito de conhecimento. Muita técnica. Enfim, no meu trabalho, eu sou especialista em voz, me dediquei e me dedico muito ao estudo da voz, e eu, sinceramente, vejo, e por isso que eu insisto muito nesses temas, eu vejo que pela voz, muita gente resolve a vida, muita gente, que não tem ideia o quanto que a vida está travada, mas é que a voz vem antes, e ela já vem anunciando coisas que não precisa. E por aí a gente poderia conversar mais, mas não vai dar tempo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, alguma coisa aqui. Ah, Fernanda, que bom que você está gostando. O Rogério fala assim: quanto tempo de treino é necessário para se tornar um locutor para quem está saindo do zero? Bom, é bem interessante essa pergunta. Primeiro, tudo tem que passar por uma avaliação, tem que ver quais são as características da sua voz e o que é sair do zero. No passado, na década de até 80, 90, eu lembro quando me formei, assim, o padrão de rádio era muito conhecido, eram vozes graves, impostadas, era um padrão bem a voz do locutor. Hoje, não necessariamente um locutor de rádio, enfim, tem que ter uma voz muito grave, não necessariamente, embora tenham muitos locutores com vozes bem graves e ok, são vozes lindas, maravilhosas, mas não é mais um padrão de referência, até pelo contrário, tem vozes bastante joviais. O treinamento para a locução não envolve apenas a voz, mas envolve a narrativa, a prosódia, que é a capacidade de ler, de falar bem, de transmitir uma informação com um entusiasmo adequado àquilo que está sendo falado. Por isso é que uma avaliação é que determina, muitas vezes, se tem algum problema de dicção ou não, mas não teria como te dizer. Pode ser meses ou pode ser um ano de treinamento, né, assim, porque é um processo de transformação. Muito bem, nós hoje ficamos por aqui. Quero agradecer demais a presença de todos vocês. Amanhã o nosso tema vai ser relacionado a como falar sem precisar decorar um texto. Isso é bom, hein? Por quê? Então, veja lá, grudando aqui, tá? O que a gente já veio falando durante a semana, foco, ter presença no momento presente, não presença lá na frente, nem presença no passado, isso faz com que a gente consiga se concentrar na fala. Se nós temos o hábito de prestar atenção ao tempo que nós estamos, ou seja, ao agora, nossa fala tem condição de ser melhor. Falamos sobre a naturalidade e o quanto que ela está associada ao autoconhecimento, a não atropelar as palavras. Agora, tudo isso são informações que precisam acontecer simultaneamente. Nada adianta você já dominar toda essa história, mas na hora que vai falar alguma coisa, acha que não se sente autoconfiante suficiente para isso, e aí o que acontece? Decora. Pronto, não adianta saber não atropelar a palavra, não adianta querer ser natural, por quê? Porque ainda está grudado num padrão de medo, de perfeccionismo. Então, essa história da decoreba não é comigo, tá bom? Vamos achar outras soluções aqui.
Muito obrigada, que bom que vocês gostaram. Eu vou indo porque eu já tenho, em alguns instantes, um cliente para atender e vou longe por aqui também, tá bom? Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.